Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos dar início na leitura do Srimad Bhagavatam. Oh, perdão. Agora vamos dar início à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vamos fazer a leitura do Adi Lila, que é a primeira parte, né, dessa biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraja Goswami, né, que é um dos principais Goswamis. Nós temos oito, né? Existem os 6 principais Goswamis de Vrindavana, que é Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Jiva Goswami. Esse são os mais os principais, né? Mas existem outros 2 Goswamis também que entram nessa categoria. Um é Lokanatha Goswami e o outro é Krishnadas Kaviraja Goswami, que é um dos Goswamis, né? E ele é um acharya da nossa sucessão discipular. E é ele que escreveu o Sri Chaitanya Charitamrita. Ok? Então vamos dar início. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Então vamos ler. É o Adi Lila, que é a primeira das 3 partes dessa biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. É o Adi Lila, o Madhya Lila e o Antya Lila. Então é o Adi Lila, capítulo 7. E vamos iniciar no verso número 65 e vamos encerrar no verso 171. 165 a 171. Vamos lá. Nityananda Goswami Pataila Gauda Deshe
Tenho Bhakti Pracharila Ashesha Visheshe. Então, tradução. Assim como Rupa Goswami e Sanatana Goswami foram enviados a Mathura, da mesma forma Nityananda Prabhu foi enviado a Bengala para pregar extensivamente o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então aqui está dando a explicação para onde que viajaram os principais seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então aqui está dizendo que Rupa e Sanatana foram enviados a Mathura para pregar, enquanto Nityananda foi enviado a Bengala para poder pregar. Significado dado por sua divina graça Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O nome do Senhor Nityananda é muito famoso na Bengala. Naturalmente, qualquer pessoa que conheça o Senhor Nityananda também conhece esse Chaitanya Mahaprabhu. Mas certos devotos desorientados enfatizam a importância do Senhor Nityananda acima de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Isso não é bom. Tampouco se deve dar mais ênfase a Sri Chaitanya Mahaprabhu do que ao Senhor Nityananda. O autor do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraja Goswami, deixou seu lar porque seu irmão enfatizava a importância de Sri Chaitanya Mahaprabhu acima de Nityananda Prabhu. Na realidade, devemos prestar respeitos ao Panchatattva sem fazer essas discriminações tolas, não considerando nem Nityananda Prabhu como o maior, nem Chaitanya Mahaprabhu, nem Advaita Prabhu. Deve-se prestar o mesmo respeito a todos. Se Krishna Chaitanya Prabhu, Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Todos os devotos do Senhor Chaitanya ou de Nityananda são pessoas dignas de adoração. Então aqui é porque esse capítulo aqui ele fala sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu em 5 aspectos, né? Que é o Panchatattva. A palavra Pancha é 5, Tattva, verdades. Então são as 5 verdades que são manifestas por essas manifestações da própria divindade, da suprema personalidade de Deus, né? Então, Krishna, ele se manifesta nesse mundo, nos seus passatempos, e especialmente nessa lila, né, que é a Goura Lila, que é de Chaitanya Mahaprabhu. Ele vai se manifestar principalmente em 5 aspectos, né? Que é Gauranga Mahaprabhu, que é Chaitanya Mahaprabhu, que é Bhaktarupa, né? É Krishna na forma de um devoto, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna vindo a esse mundo, mostrando para o mundo, para as almas condicionadas, como um devoto puro se comporta, como seria um devoto ideal. Assim como ele se manifestou nesse mundo aqui como Ramachandra, para demonstrar como é um governante perfeito, como ele se apresentou aqui nesse mundo como Dhanvantari, como um médico perfeito, e assim, todos os exemplos e todas... O exemplo ele sempre vem de Krishna. Krishna é a referência. Então ele vai se manifestar como Chaitanya Mahaprabhu, que é Bhaktarupa, que é Krishna na forma de um devoto. Ele vai se manifestar também como Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é Bhakta Swarupa, né? Que é a expansão do devoto, né? Então, assim, como Balarama ele é a primeira expansão de Krishna, Nityananda ele é a primeira expansão de Sri Chaitanya.
Então, não existe diferença entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda. Eles são a manifestação da própria Suprema Personalidade de Deus, né? Então nós vamos ter também Advaita Acharya. Advaita Acharya, ele é Bhakta Avatara. Ele é a Bhakta Avatara porque ele é a manifestação de Mahavishnu nesse mundo. É um avatar de Mahavishnu, né, nesse mundo. E que também é uma expansão do próprio Chaitanya Mahaprabhu, do próprio Krishna. Então esses três primeiros membros do Panchatattva, eles são Vishnu Tattvas. Ou seja, eles são ou o próprio Senhor ou expansões diretas do próprio Senhor. Mas os outros dois, Gadadhara Pandita, né, ele é Bhakta Shakti, ou seja, ele é uma manifestação da energia interna do Senhor, da Shakti do Senhor, da energia do Senhor, né? Então, Gadadhara Pandita, ele é a manifestação de Srimati Radharani e Lalita. Então, e aí por fim, Srivasa Thakur. Srivasa Thakur, ele é Bhakta, ele é o líder dos Bhakta, ou Bhakta líder. Ele é ou seja, ele é o exemplo do devoto. E ele é Narada Muni, né? Ou ele pode ser também chamada de Jiva. Ele é um Jivatma, ou seja, ele é uma Jiva. Então, enquanto que os três primeiros eles são Vishnu Tattvas, o segundo, que é os três primeiros são Vishnu Tattvas, que é Chaitanya, Nityananda e Gadadhara. Perdão, Chaitanya, Nityananda e Advaita Acharya, eles são Vishnu Tattvas. O quarto é Gadadhara Pandita, que é Shakti Tattva, ou seja, é uma encarnação da energia interna de Krishna. E Narada Muni e Srivasa Thakur, ele é a encarnação de Narada Muni, que é uma Jiva, assim como nós. Então, mas assim, eles estão na mesma categoria. Por quê? Apesar dos três primeiros serem Vishnu Tattvas, os dois últimos eles estão na mesma categoria dos três primeiros porque eles estão eternamente envolvidos com o serviço amoroso a Sri Krishna, né? Então não se deve fazer distinção entre os cinco. São as cinco verdades, são as cinco manifestações de Krishna, né? E é interessante por quê? Porque os três primeiros são o próprio Krishna, o quarto é a energia de Krishna e o quinto são as jivas, né? E demonstrando também a harmonia e a interdependência de Krishna com a sua energia e com as jivas, as almas espirituais. Então, continuando aqui, o verso 166. Apane dakshina desha karila gamana grame grame kaila Krishna nama pracharana. Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente foi para o sul da Índia, onde difundiu o santo nome do Senhor Krishna em todas as aldeias e cidades. Inclusive, assim, o Vaishnavismo, o Gaudiya Vaishnavismo no sul da Índia, ela é muito forte, assim. E foi o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu que fez essa pregação, né? Verso 167.
Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu faz a viagem ao sul da Índia, ele resgata um capítulo de um livro que é muito importante para nós, que são os Gaudiya Vaishnava, que é o Brahma Samhita. O Brahma Samhita é um livro que foi escrito pelo Senhor Brahma, e ele tem 100 capítulos, mas desses 100 capítulos, só chegou aos nossos dias o 5º capítulo, né? E quem encontrou esse capítulo do Brahma Samhita no sul da Índia foi Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, se temos hoje o Brahma Samhita, é por causa dessa peregrinação de Sri Chaitanya Mahaprabhu ao sul da Índia. Então, verso 167. Setu Banga Pariyanta Kaila Bhaktira Panchara Krishna Premadiya Kaila Sabara Nistara. Tradução. Assim, o Senhor foi até o ponto mais meridional na Península Indiana, conhecido como Setubanda ou Cabo Camorim. Em toda parte ele distribuiu o culto de Bhakti e amor a Krishna e dessa maneira salvou a todos. Verso 168. Eita kahila panchatvera vyakyana iha sharavane Haya Chaitanya Tattva Jnana. Tradução. Acabo de explicar a verdade do Panchatattva. Aquele que ouve essa explicação aumenta seu conhecimento sobre Chaitanya Mahaprabhu. Significado dado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Panchatattva é um fator muito importante para se compreender esse Chaitanya Mahaprabhu. Há sarrajias que, desconhecendo a importância do Panchatattva, imaginam seus próprios slogans, tais como Bhajanitai Goura Radeshan Japa Hare Krishna Hare Ram, ou se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Sirade Govinda. Então, assim, são cantos que são inventados, né? Esse Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada vai falar isso aqui. Esses cantos podem ser boa poesia, mas não pode ajudar-nos a avançar no serviço devocional. Em tais cânticos há também muitas discrepâncias que não precisam ser discutidas aqui. Então, Srila Prabhupada está falando assim, olha, esses cânticos aí, eles são boa poesia, mas eles não ajudam o avanço espiritual. E eles têm muitas discrepâncias, têm muitos erros ali, mas assim, Srila Prabhupada está dizendo, eu não vou nem dar importância para tentar explicar isso, né? Estritamente falando, ao cantar os nomes do Panchatattva, devemos prestar reverência a todos os seus membros. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Srivasa de Goura Bhaktavrinda. Cantando assim, seremos abençoados com a competência para cantar o Mahamanta Hare Krishna sem cometer ofensas. Então, Srila Prabhupada está explicando aqui que, ao prestarmos reverências ao Panchatattva, sem fazer discriminação entre os seus membros e entendendo que eles são as 5 verdades absolutas, nós vamos nos qualificar para poder cantar o Mahamanta Hare Krishna de forma não ofensiva, né?
Cantando assim, seremos abençoados com competência para cantar o Mahamantra Hare Krishna sem cometer ofensa. Ao cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, devemos também cantá-lo todo completamente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não devemos tolamente adotar qualquer um dos slogans inventados por devotos imaginativos. Quem quiser realmente obter os efeitos do canto, terá de seguir restritamente os grandes acharyas. Confirma-se isso no Mahabharata. Mahajano Yanagata Sa Pantaha. O verdadeiro caminho do progresso é aquele que é trilhado por grandes acharyas e autoridades. Então, o verso 169. Sri Chaitanya Nityananda Advaita Tina Jana Srivasa Gadadara Adiyata Bhakta Jana. Ao se cantar o Panchatattva Mahamantra, deve-se cantar os nomes de Sri Chaitanya Nityananda Advaita Gadadara e Srivasa com seus devotos. Esse é o processo. Essas são as palavras de Krishnadas Kaviraja Goswami. Então, verso 170. Sabakara pada padme koti namaskara yaiche taiche kahi kinchu chaitanya vihara. Presto minhas reverências repetidamente ao Panchatattva. Assim, acho que serei capaz de descrever algo sobre os passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Finalmente, o verso 171. Tiruparagunata padeyatram nasha Chaitanya Charitamta Kare Krishna Dasa. Orando aos pés de lótus de Sirupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Significado dado por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu desejou pregar o movimento de Sankirtana de amor a Krishna no mundo inteiro. E por isso, enquanto esteve presente, ele inspirou o movimento de Sankirtana. Especificamente, ele enviou Rupa Goswami a Vrindavana e Nityananda a Bengala, e pessoalmente foi ao sul da Índia. Dessa maneira, ele generosamente deixou a tarefa de pregar o seu culto no resto do mundo para a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Os membros dessa sociedade devem sempre lembrar-se de que, se eles se mantiverem fiéis aos princípios regulativos e pregarem sinceramente segundo as instruções dos acharyas, com certeza terão as profundas bênçãos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E o trabalho de pregação dele será exitoso em toda parte no mundo inteiro. Nesse ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, 7º capítulo, descrevendo o Senhor Chaitanya sobre os 5 aspectos. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Yana Bhutaleya Swayana Upahakada Mahyanda Dati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Raghunatha Vitantam Sadivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Janabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapja Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Srimati Purushatraya Swami Nityanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadamba Prantareka Taha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatarine Vanchakal Patarubhyacha Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa de Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então assim, uma das coisas que a gente precisa compreender é que Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus, ele vem a esse mundo com uma certa frequência, né? Krishna, ele vai explicar isso na Bhagavad Gita. Krishna fala sempre e onde quer que haja um declínio na religiosidade e uma proeminência na irreligiosidade, no ateísmo, eu próprio desço a esse mundo para restabelecer os princípios do Dharma, o princípio da religião. Isso Krishna, ele vai falar isso na Bhagavad Gita, né? Então, Krishna, ele vem a esse mundo sempre para restabelecer os princípios do Dharma. Esses princípios do Dharma e da religiosidade, eles acabam tendo que ser frequentemente restabelecidos por Krishna, porque esse mundo tudo é temporário. Então, aqui o modo da natureza material mais proeminente, né, é Tamaguna. Tamaguna, tudo descamba para Tamaguna aqui nesse mundo material. Ou seja, todas as coisas aqui nesse mundo acabam sendo perdidas, inclusive o conhecimento. E aí, não diferente, é o conhecimento acerca da espiritualidade. Isso a gente vai ver isso muito evidentemente, né? A gente vai ver muito evidentemente isso na Bhagavad Gita, quando Krishna, ele começa a falar para Arjuna, né, sobre o conhecimento da Bhagavad Gita e sobre o conhecimento transcendental. Krishna, ele vai falar para Arjuna que esse conhecimento, ele originalmente, ele transmitiu para o Deus do Sol, Ixvaku, e que o Deus pro Deus do Sol, Vishvasvan, e que Vishvasvan transmitiu esse conhecimento para o seu filho Ixvaku. Ixvaku transmitiu para Manu, e assim se estabeleceu a sucessão discipular. E aí Krishna fala, mas por algum motivo esse conhecimento ele foi perdido. Então Krishna, ele estava falando. Então, o que Krishna está falando na Bhagavad Gita? Que esse conhecimento acerca da Suprema Personalidade de Deus, a respeito do Dharma, do motivo pelo qual nós existimos, ele é estabelecido pelo próprio Krishna num determinado momento, né? E aí se estabelece uma sucessão discipular, que é o Parampara, e que vai sendo transmitido de mestre para discípulo através dos acharyas. Mas Krishna também deixa evidente que esse conhecimento, por algum motivo, essa sucessão discipular, ela é rompida e esse conhecimento se perde. E aí, nesse momento, é necessário a intervenção novamente de Krishna para restabelecer esse conhecimento, que é o que ele fez. Então, a Bhagavad Gita, ela foi transmitida lá atrás para o Deus do Sol, Vishvasvan, e aí ele vai transmitindo para o seu filho, que transmite para Manu e etc., mas em algum momento se perde. Por que se perde?
Aí isso é que é interessante. Esse conhecimento ele normalmente se perde porque existe um princípio no Parampará, que é na sucessão discipular, é que o mestre ele deve transmitir para o seu discípulo o conhecimento do mesmo jeito que ele recebeu, né? Então é como uma manga, né? A manga ela está lá no alto da mangueira, né? Então existem várias maneiras de você obter aquela manga, usando a manga como a obtenção do conhecimento espiritual, conhecimento transcendental. Então existem várias maneiras de você obter essa manga. Uma das maneiras é você pegar um pedaço de pau, cutucar aquela manga, né? Cutucar aquela manga e ela vai cair lá de cima e você vai pegar ela no chão. Só que ela não vai chegar intacta. Ela vai bater no chão, ela vai se esborrachar, uma parte dela vai se perder. É a mesma coisa, né? Você pode balançar a árvore, etc. Mas a maneira mais segura de você obter esse conhecimento é se várias pessoas subirem nessa árvore, a que está lá em cima pegar a manga, entregar pro de baixo do mesmo jeito que recebeu, e aí um vai entregando para o outro. Essa é uma analogia que é muito usada no Gaudiya Vaishnavismo, né? Mas então, por que que apesar de estar sendo transmitido assim, esse conhecimento ele se perde ou ele se modifica? Justamente por quê? Porque nós, seres humanos, nós, almas espirituais, nós temos a tendência a interpretar as coisas. Interpretar a partir dos nossos próprios, da nossa própria subjetividade, a partir da nossa própria visão de mundo. Então, muitas vezes, o conhecimento espiritual ele acaba sendo interpretado. Então, num momento específico, por algum motivo, alguém faz uma pequena modificação naquele conhecimento que foi recebido, uma pequena interpretação, né? E aí ele transmite já esse conhecimento com uma pequena interpretação. Aquele que recebe, por sua vez, vai também fazer uma pequena interpretação. Depois de algumas gerações, o conhecimento está completamente adulterado. E aí se perdeu, né? Por isso que é importante o conhecimento ele ser transmitido do mesmo jeito que foi recebido. Mas, Mayapurra, me explica uma coisa. Mas quando a gente lê os significados de Srila Prabhupada, isso não é uma interpretação que Srila Prabhupada faz desses versos do Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita? Na verdade, não é uma... Ele não está modificando, ele está explicando. Por isso que em vários momentos ele cita outras passagens das Escrituras. Para nós que ainda estamos no começo do processo da vida espiritual, né? Se a gente for ler só os versos do Srimad Bhagavatam ou ler só os versos do Chaitanya Charitamrita, a gente vai ter uma certa dificuldade para compreender. E muitas vezes a forma como a gente vai interpretar ou compreender aquela mensagem vai ser alterada. Então, para isso que é necessário a gente receber esse conhecimento de um mestre espiritual genuíno, de um mestre espiritual que faça parte dessa sucessão discipular. Por quê? Porque não somente porque ele, depois de muitos anos praticando o processo de Bhakti Yoga, ele agora, quando ele lê os versos, ele consegue compreender os versos não apenas com um olhar de inteligência cognitiva, dessa inteligência material, mas ele vai fazer a interpretação ou a explicação baseado num conceito chamado Buddhi, que é a inteligência espiritual. À medida que nós praticamos o processo da consciência de Krishna, nós vamos aos poucos desenvolvendo essa inteligência espiritual, que é Buddhi, e isso nos permite que possamos ler esses versos diretamente, porque aí o Paramatma no nosso coração, ele vai
dar as explicações. Então, quando Srila Prabhupada ele dá as suas explicações ou os seus significados do Srimad Bhagavatam ou do Chaitanya Charitamrita, isso aí não é a opinião de Srila Prabhupada. Essa é a manifestação do próprio Paramatma utilizando Srila Prabhupada como o seu instrumento. Por quê? Porque Srila Prabhupada estava em profunda comunhão com Krishna. Então as palavras de Srila Prabhupada, elas refletem o desejo e o conhecimento que foi transmitido por Krishna. Tá? Então, na Bhagavad Gita, então, o que eu estava explicando é que Krishna vem a esse mundo para poder restabelecer o Dharma, e que esse Dharma ele tem a tendência de se perder. Né? Então, foi isso que aconteceu há 500 anos atrás. Se Chaitanya Mahaprabhu é a própria manifestação, é a própria encarnação, é o próprio Sri Krishna, né, que vem a esse mundo. Existe um motivo principal, né, para nós, que é que Krishna vem a esse mundo para restabelecer o Dharma. Né? Então ele vem a esse mundo para transmitir o Dharma. Mas existe um motivo também mais confidencial, que é Gurya, né? É porque Krishna ele sente o desejo de saber como é que um devoto, qual é o sentimento que o devoto tem por ele. Isso acontece num momento em que, que Krishna olha para Shrimati Radharani, que é a sua devota mais perfeita, né? Shrimati Radharani é a devota mais perfeita de Krishna, é a que mais perfeitamente serve a Krishna. Então Krishna ele olha aos olhos de Shrimati Radharani e Krishna pensa: apesar de eu ser o supremo desfrutador, eu olho nos olhos de Shrimati Radharani e eu percebo que quando ela está comigo, ela desfruta muito mais do que eu. Como é isso? E aí Krishna, nesse momento, surge o desejo de Krishna de experimentar esse desfrute e esse amor que Shrimati Radharani sente por ele. E aí ele vem para esse mundo aqui, como se Chaitanya Mahaprabhu, que nada mais é o que? É o próprio Krishna ensinando para nós como é um devoto perfeito. Né? Aí alguém pode questionar assim: poxa, mas se Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna? Sim, se Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Isso já estava previsto no Srimad Bhagavatam, né? No 11º canto, no capítulo 5, no verso 32, né? Agora, recentemente, não faz muito tempo, teve um coach, né? Um coach aí que começou a sua vida dentro do movimento Hare Krishna, mas que agora já não faz mais parte do movimento Hare Krishna. Ele, ele, ele falou que não existe nenhuma escritura que diga que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. E ele diz que ele estudou muito e que ele não encontrou. Então, assim, ele estudou muito, mas a conclusão que a gente chega é que ele não leu o suficiente, né? É especulação mental, né? Então, vamos lá, no verso 32 do 5º capítulo do 11º canto do Srimad Bhagavatam, o verso é: Krishna Varnam Tvisha Krishnan Sangopangastra Pashadan Yagyai Sankirtana Prayair Yajanti Sumedasa. Então, esse verso ele fala o seguinte: na era de Kali,
As pessoas inteligentes executam o canto congregacional para adorar a encarnação de Deus, que constantemente canta os nomes de Krishna. Embora não tenha tez morena, ou seja, embora não seja aquela tez morena de Krishna, ele é o próprio Krishna. Seus associados, servos, armas e companheiros íntimos o acompanham. Então esse verso aqui, ele está dizendo que, e esse verso foi escrito antes da Kali Yuga, né? Ele está dizendo o quê? Que na Kali Yuga, uma encarnação de Krishna que não tem a tez morena, ele vai vir a esse mundo para ensinar o canto congregacional. E é esse verso aqui que estabelece Sri Chaitanya Mahaprabhu, a evidência de que Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, né? Inclusive, essas duas biografias que foram escritas sobre Chaitanya Mahaprabhu, a primeira escrita por Vrindavana Das Thakur, que é o Chaitanya Bhagavata, e depois o Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraja Goswami, eles têm como principal objetivo estabelecer que o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu é Krishna. Então, eles vão descrevendo toda a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu e foi extremamente documentado pelos associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Associados esses de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Sarvabhauma Bhattacharya, para o qual Sri Chaitanya mostrou a sua forma de 6 braços, mostrando que era o próprio Krishna. E Sarvabhauma Bhattacharya, ele era uma grande autoridade que estabeleceu isso. Outras grandes autoridades ali naquela época, que são grandes estudiosos, inclusive Sarvabhauma Bhattacharya, ele era mestre em Nyaya, que era a lógica. Ele tinha muitos alunos, muitos seguidores. Para outro, Prabodhananda Sarasvati, também uma grande autoridade, né? E Ramananda Roy, que era governador de um estado, né? Swarupa Damodara, que era também uma outra grande autoridade. O próprio Adwaita Acharya, que era o líder dos Gaudiyas Vaishnavas. Todas essas personalidades, eles atestam que Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Então, eles são as autoridades que atestam isso. E eles estabelecem isso na biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Agora, esse verso aqui, ele também fala que Krishna, ele vem a esse mundo como Chaitanya, e ele vem a esse mundo como junto com seus associados. Então, os associados de Krishna, que estavam presentes lá na Gaura Lila, na Krishna Lila, desculpa, né? Eles vêm a esse mundo aqui na Gaura Lila. Então, como eu já falei, Chaitanya é o próprio Krishna, Nityananda é o próprio Balarama, Adwaita Acharya, ele é uma manifestação do próprio Mahavishnu, né? Fundido com Sadashiva, né? Gadadhara é a própria Srimati Radharani fundida com Lalita, né? Srivasa Thakur, ele é Narada Muni, que é o mestre espiritual de todos os grandes personalidades que são descritas no Srimad Bhagavatam. E aí vai, assim, por exemplo, Prabodhananda Sarasvati, ele é uma
é uma Gopi, né? É Tunga Vidya. Então, Swarupa Damodara Goswami, que é o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, ele é a própria encarnação de Vishaka, né? A esposa de Advaitacharya, por exemplo, Sita Devi, né? Ela é uma fusão de Yogamaya com Katyayani, né? Pundarika Vidyanidhi, né? Pundarika Vidyanidhi, que é mestre espiritual de Gadadhara Pandita, ele é uma encarnação de Vrishabhanu, que é o pai de Shrimati Radharani. Rupa Goswami, ele é Rupa Manjari. E assim vai, assim, são muitas... Existe um livro que é de um grande mestre espiritual da nossa linha de sucessão discipular, chamado Krishnadas Kaviraj, perdão, Kavi Karnapura. Kavi Karnapura, ele era, quando Chaitanya Mahaprabhu esteve aqui nesse mundo, ele era um menininho, assim, de 6 anos, assim, pequenininho, né? E ele ouviu o Mahamanta Hare Krishna dos próprios lábios de Chaitanya Mahaprabhu, né? E aí Chaitanya Mahaprabhu, ele ficava muito feliz, assim, e ele ficava pedindo para Kavi Karnapura, e Chaitanya Mahaprabhu deu um nome para ele, que agora eu não vou lembrar, né? E ele falava assim, ó, canta, canta. E aí o menininho, assim, tinha que cantar para Chaitanya Mahaprabhu, o Mahamanta Hare Krishna, e ele ficava feliz. E esse mesmo Kavi Karnapura, depois, ou seja, ele é um associado de Chaitanya Mahaprabhu, ele ouviu o Mahamantra dos próprios lábios de Chaitanya Mahaprabhu, e, e aí ele no samadhi dele, que é quando a consciência dele vai para o mundo espiritual, ele pode enxergar quem é quem, né? Quem na Goura Lila, qual é a personalidade na Goura Lila e que foi na Krishna Lila. Como por exemplo, Haridas Thakur. Haridas Thakur é uma encarnação do Senhor Brahma, né? Então, a gente precisa compreender que todas essas grandes personalidades, quando Krishna vem a esse mundo, elas vêm junto. E aí, Kavi Karnapura, ele revela num livro, é um livrinho fininho, né? E que é muito bonito, assim, se chama Gaura Ganodesha Deepika, né? Gaura Ganodesha Deepika. E aí vai falar quem é quem, né? Tem várias personalidades assim, né? Ver aqui alguns assim, ó. Lakshmi Priya, que é a primeira esposa de Chaitanya Mahaprabhu, ela é Rukmini. É uma encarnação da rainha, da principal rainha de, de Dwaraka, né? E aí Vishnu Priya, que é a segunda esposa de Chaitanya Mahaprabhu, é Bhushakti, né? Que é a própria Bu é a terra, é a própria terra. Jagadananda Pandita é Satyabhama, é a segunda principal rainha de Dwaraka, né? Vrindavana Das Thakur, que escreveu o Chaitanya Bhagavata, ele é o próprio Veda Vyasa, é o próprio Vyasadeva, que vem a esse mundo, né? Então, assim, o rei Prataparudra, que é essa personalidade que aparece, ele é Indra, é uma encarnação de Indra, né? E tem assim, ó, tem vários outros assim. Então é importante saber. É uma curiosidade, né? Mas aí a gente começa a compreender assim, ó, essas diferentes personalidades e os seus humores que são diferentes, né? Então eu vou encerrando por aqui. Então, só para concluir, o Panchatattva
eles são as 5 verdades sobre Krishna, né? As 5 verdades. Então, assim, Chaitanya a, é a forma de um devoto, é o Krishna na forma de um devoto. Nityananda, ele é a Swarupa, que é a expansão, ou a primeira expansão de um devoto, né? Depois é Advaita Acharya, que é Bhaktavatara, que é um avatar de Bhakti, né? Porque inclusive Advaita Acharya que traz Chaitanya Mahaprabhu a esse mundo. Gadadhara Pandita, que é a própria Shakti de Krishna, né? A energia interna de Krishna. E Srivasa, que é Narada Muni, que é o mestre dos mestres, né? Então a gente deve oferecer reverências a todos eles, sem fazer distinção. Então, muito obrigado a todos, nossas mais humildes reverências, todas as glórias de Shila Prabhupada.